Olá, eu sou o Adilson BGI e vou falar com vocês a respeito dos investimentos chineses no Brasil. Vamos mostrar um panorama dos desafios e as oportunidades. É um momento para você ficar por dentro de todas as informações e não ficar em fake news. A tendência é que você ouça cada vez mais falar em investimentos chineses no Brasil. Aliás, esta é uma realidade no mundo todo. Como segunda maior potência econômica do planeta, desde 2011, a China tem espalhado seus tentáculos por todo o globo terrestre. E o Brasil não poderia ficar de fora, pois estamos falando do maior, mais rico e mais populoso país da América Latina, que é o Brasil. Apesar de seu tamanho e importância, ainda temos enormes deficiências e uma lentidão crônica para resolver problemas. Os chineses, por outro lado, notabilizam-se pela curva de aprendizado acentuada e velocidade incrível para colocar em prática projetos grandiosos. Apesar de ser governado pelo Partido Comunista, a pujança da China não vem somente do poder estatal. O ecossistema de organizações privadas do país é impressionante e boa parte dos investimentos chineses no Brasil vem daí. Quer saber mais sobre o assunto? Então vem comigo. Nesse artigo, vou falar a respeito e você vai aprender a respeito sobre os tópicos. Primeiro tópico: como estão os investimentos chineses no Brasil? Principais aquisições chinesas no Brasil, perspectivas de investimentos dos chineses no Brasil, maiores desafios para investimentos chineses no Brasil, principais áreas de investimentos chineses no Brasil, investimentos no setor de energia, investimentos em infraestrutura, investimentos no setor de tecnologia e no setor de mineração. Maiores empresas chinesas no Brasil desde 2019 e trabalhar em empresas chinesas no Brasil. O que é a Associação das Empresas Chinesas no Brasil, a ABEC. Pronto para saber o que o gigante asiático tem investido por aqui? Então vamos lá. Preste bastante atenção. Como estão os investimentos chineses no Brasil? Em agosto de 2019, o Conselho Empresarial Brasil-China, CEBEC, lançou a publicação Investimentos Chineses no Brasil 2018, o quadro brasileiro em perspectiva global. Assinado pelo coordenador de análise e pesquisa da identidade, Túlio Cariello, a publicação se propõe a oferecer um panorama geral dos investimentos chineses no Brasil, especialmente em 2018. Em uma primeira análise, já notamos um número que causa um certo impacto, a acentuada queda nesses investimentos entre 2017 e 2018. Segundo o estudo, os investimentos chineses no Brasil somaram 8,8 bilhões de dólares em 2017 e apenas 3 bilhões em 2018, uma queda de 66%. Os números consideram investimentos confirmados de empresas chinesas que empreenderam no setor produtivo do Brasil. A ressalva é que houve uma queda geral nos investimentos estrangeiros, de 13% de um ano para outro, de acordo com o Banco Central do Brasil. Mas por que a diminuição foi tão grande no caso da China? Na avaliação da CEBEC, um dos motivos foi o cenário de incerteza provocado pelo fim do governo transitório e ano eleitoral conturbado. O quadro foi agravado conforme o então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro se tornava o favorito na corrida eleitoral. Isso porque Bolsonaro propunha romper com as políticas econômicas implementadas pelas administrações anteriores, resultando em uma postura cautelosa dos investidores externos. Além disso, o então candidato fizera críticas diretas aos investimentos chineses no Brasil. Segundo ele, os chineses podem comprar no Brasil, só não podem comprar o Brasil. Em 2019, ainda não temos os números fechados, é claro, mas há uma notícia interessante. Pela primeira vez, a China entrou no ranking dos 10 maiores investidores diretos no Brasil, segundo o Banco Central. Segundo dados da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, no primeiro trimestre desse ano foram anunciados 785,6 milhões de dólares em operações com capital chinês. No ano passado, foram 741,7 milhões de dólares. Um ponto importante a ser levado em conta
capital anunciado não quer dizer que o investimento se confirma depois. Vale ressaltar também que quando falamos em investimentos chineses no Brasil é uma questão distinta do comércio exterior e balança comercial. Se levarmos em conta as importações e exportações, a China lidera o ranking de parceiros. Algo fácil de se entender. Com seu 1,3 bilhão de habitantes, a China é a maior parceira comercial de boa parte dos planetas do globo. Cerca de 26% do que exportamos vai para lá, e o volume de exportações também é alto, embora tenhamos superávites. Quais são as principais aquisições chinesas no Brasil? A SEBEC classifica os investimentos chineses no Brasil em 3 categorias. Greenfield, quando é investido na construção de estrutura necessária para determinada empreitada. Fusões e aquisições. Fusão é quando 2 ou mais empresas se agrupam, gerando uma nova. Aquisição é quando uma empresa é comprada por outra. Joint venture, quando é feita uma parceria entre as 2 empresas sem implicar em mudança na estrutura societária. De acordo com o estudo da entidade, dos projetos que se confirmaram em 2018 com investimentos chineses no Brasil, 23 foram no tipo Greenfield, 16 foram fusões ou aquisições e 3 foram joint ventures. A predominância dos projetos de Greenfield, o que também ocorreu em 2017, é um bom sinal, pois mostra que os chineses não estão apenas comprando o Brasil, como temia o presidente Bolsonaro. Se considerarmos apenas as aquisições, alguns dos principais negócios dos últimos anos foram os seguintes: Shanghai Pengxin Group e Fiagro. Em 2016, o consórcio chinês Shanghai Pengxin Group adquiriu 57% da Fiagro Limitada, empresa do ramo de insumos agrícolas e grãos. China Tree Jars e Duke Energy. A Duke Energy é americana, mas tem uma operação brasileira proprietária de usinas hidrelétricas no estado de São Paulo. Em 2016 foi adquirida pela chinesa China Tree Gorges. State Grid e CPFL Energia. Em janeiro de 2017 anunciou-se que a CPFL Energia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, passou a ser controlado pela chinesa State Grid, que adquiriu 54,64% de sua participação acionária. CCCC e Concremat. Em 2017, a Concremat, maior companhia de engenharia consultiva do Brasil, passou a fazer parte do grupo China Communications Constructions Company, CCCC. Fosun e Guide Investments. Em setembro de 2017, o grupo chinês Fosun fechou a compra de 69,14% da corretora e plataforma Guide Investimentos. Didi 99. Em março de 2016, a empresa chinesa de aplicativos e transporte Didi comprou a startup brasileira 99 por cerca de $1 bilhão. Perspectivas de investimento dos chineses no Brasil. Na perspectiva do SEBEC, os investimentos chineses no Brasil devem ser retomados depois da forte queda percebida em 2018. Em entrevista ao Valor Econômico, Túlio Cariello, coordenador de análise do Conselho, afirmou que, com um governo estabelecido, a tendência é a retomada da agenda de privatizações, o que desperta o interesse dos chineses. Na mesma reportagem, o subsecretário para Investimento Estrangeiro da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, Renato Baumann, opinou na mesma direção. Segundo ele, a maior confiança na regulação jurídica e na perspectiva de recuperação econômica do Brasil deve fazer crescer os investimentos estrangeiros como um todo. Outro especialista ouvido pelo Valor, Elber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, concorda com Cariello e Baumann. Ele vê como pontos positivos o fato de as declarações contrárias à China por parte de membros do governo terem diminuído e a viagem do vice-presidente Hamilton Mourão ao país asiático. Maiores desafios para investimentos chineses no Brasil. Para que os investimentos chineses no Brasil cresçam, é preciso superar obstáculos que aparecem no meio do caminho. Na conclusão da publicação Investimentos Chineses no Brasil 2018, o SEBEC cita alguns desafios do processo de globalização da China em geral. Dentre esses elementos, cabe citar o maior controle do governo chinês em relação à saída de capitais,
a disputa comercial e tecnológica da China com os Estados Unidos e seus efeitos nos investimentos internacionais, além do surgimento de obstáculos observados na implementação da nova rota da seda chinesa. No caso específico do Brasil, o principal desafio, segundo a entidade, é a manutenção de relações construtivas entre os dois países. Assim também pensa a pesquisadora chinesa Shen Taotao, diretora do Centro Latino-Americano da Universidade de Tsinghua. Em entrevista à Exame, em agosto de 2019, ela destacou a importância das boas relações entre China e o Brasil para fomentar os investimentos do país asiático. Uma vez que o governo tem um bom relacionamento internacional com um determinado país onde a empresa tem interesse em atuar, ela sente que o risco político pode ser reduzido, afirmou. Para Taotao, sem um relacionamento bom e estável entre os governos dos dois países, as empresas chinesas têm boas razões para hesitar a vir para cá. Principais áreas de investimento chinês no Brasil. Uma boa maneira de entender melhor os interesses das empresas chinesas no Brasil é considerando as áreas preferenciais nas quais elas estão investindo. A seguir, vamos falar sobre algumas delas. Investimento no setor de energia. Nos últimos anos, o setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica foi, de longe, o que mais recebeu investimentos chineses no Brasil. Só em 2018 foram 13 projetos confirmados na área. Para fins de comparação, o segundo setor com mais investimentos no Brasil foi o de tecnologia da informação, com apenas 3. Os grandes destaques dos últimos anos, no entanto, foram iniciativas que ocorreram no fim de 2016 e 2017. São eles a aquisição da operação brasileira da Duke Energy pela China Three Gorges e da CPFL Energia pela State Grid. Como possíveis negócios vindouros, existe o interesse de companhias chinesas em participar do leilão que irá selecionar a empresa a assumir as obras da usina nuclear Angra 3. A State Nuclear Power Technology Corporation e China National Nuclear Corporation são duas das organizações chinesas atraídas pela oportunidade. Os investimentos chineses no setor energético brasileiro são tão fortes que podemos dizer que já estão em uma fase de amadurecimento. Investimentos em infraestrutura. Uma tendência é crescer os investimentos chineses em infraestrutura, mais especificamente em áreas como logística, transporte, armazenamento e construção civil. São setores em que a China tem uma grande expertise e nos quais os investimentos poderão beneficiar o Brasil como um todo, o setor privado e também a qualidade de vida da população. Os investimentos chineses em infraestrutura podem ocorrer com a chegada de empresa cuja atividade fim é essa. Um exemplo é a China Communications Construction Company, que está à frente da construção do terminal de uso privado no Porto de São Luís, capital maranhense. Ou também por empresas que irão se beneficiar no futuro da infraestrutura criada, que viabilizará sua atividade afim. Esse último caso pertence aos investimentos da categoria Greenfield. Vale lembrar que problemas atuais de infraestrutura, como rodovias de má qualidade, falta de ferrovias e portos em bom estado e baixa qualidade de armazenamento de grãos, impede os números de nosso agronegócio serem ainda maiores. E a China, como sabemos, é um dos principais destinos dos produtos agrícolas brasileiros. Portanto, um país com interesse direto na melhoria dessa infraestrutura. Investimento no setor de tecnologia. Esqueça a ideia velha de que os produtos tecnológicos chineses são cópias mal feitas do que é produzido no Ocidente. Essa realidade mudou, e muito. Nos últimos anos, a indústria de tecnologia da China hoje é capaz de competir com a americana. Isso vale não apenas para as empresas que produzem aparelhos, drones, baterias e etc., mas também para as startups que desenvolvem serviços que facilitam a vida da população. Um exemplo de investimentos desse tipo no Brasil, que já é citado, é a compra do 99 pela chinesa Didi. Em 2018, também foi anunciado o investimento de 200 milhões de dólares da chinesa Tencent na fintech brasileira Nubank, o banco digital. Vale citar também a presença da controversa Huawei no país, empresa avançada no desenvolvimento da tecnologia 5G. Investimentos em mineração. A China é conhecida por sua imponente indústria siderúrgica, sendo a maior produtora de aço do mundo. Por isso, além do citado interesse nos produtos agrícolas brasileiros, também fica de olho em nossa mineração. Nos últimos anos,
Os investimentos nessa área arrefeceram, mas em 2010 e a chinesa EC comprou a mineradora Itaminas por mais de US$ 1 bilhão. No mesmo ano, a passagem mineração quase foi vendida para o Visco. Em 2018 surgiu a notícia dos planos do governo chinês de transferir suas indústrias siderúrgicas para o litoral da China, o que beneficia as mineradoras brasileiras por facilitar a logística, com rotas de navegação facilitadas. Maiores empresas chinesas no Brasil desde 2019. Várias empresas que citamos nesse texto, como a CCCC, China Trade Gorges e Huawei, são verdadeiras gigantes entre as maiores de suas áreas no mundo. Mas há outras companhias de grande porte que estão presentes ou investem no Brasil e ainda não mencionamos. A seguir, conheça algumas principais. BYD. Essa pode não ser uma marca muito conhecida no Brasil, mas já é a maior produtora de baterias e veículos elétricos do mundo. Possui fábrica em Campinas e, em 2018, assinou um acordo para a construção de um sistema de monotrilho em Salvador. Chery. A primeira fábrica dessa montadora de automóveis fora da China foi inaugurada no Brasil em 2014. Seus veículos se destacam aqui por ser preço extremamente competitivos. PetroChina Company, nada menos que a maior petrolífera da China e maior do mundo em valor de mercado. A PetroChina já comanda milhares de postos de combustíveis no Brasil. Em 2018, adquiriu 30% da participação da TT Work, grupo brasileiro de distribuição de produtos petrolíferos. Lenovo é uma das empresas que mais vende computadores no Brasil e no mundo. O complexo industrial da empresa no país fica em Itu, no interior do estado de São Paulo. Midea, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos, em especial condicionadores de ar, do mundo. A Midea está presente no Brasil e recentemente lançou um site próprio no país, começando a vender diretamente para o consumidor final. State Grid, a gigante chinesa do setor de energia elétrica, tem investido bilhões em vários projetos no Brasil, principalmente em construção e reforço de linhas de transmissão. Trabalhar em empresas chinesas no Brasil. Outra ideia equivocada sobre a China é que suas indústrias se aproveitam do trabalho escravo e é por isso que seus produtos são tão baratos. É uma realidade que já foi um grande problema, em alguns casos ainda é, mas tem mudado. Hoje, o salário médio na indústria chinesa já é maior que a da brasileira e seus produtos ainda são baratos se comparado com a concorrência, com a diferença que hoje tem qualidade. Isso tudo se deve aos investimentos do país em inovação, automação e eficiência na linha de produção. Trabalhando em uma empresa chinesa no Brasil é possível absorver essa cultura que valoriza o aprendizado e a produtividade. Procure nos sites das empresas que citamos aqui, ou de outras que você tome conhecimento que atuam no Brasil, a seção onde são publicadas as oportunidades de emprego e o formulário de contato para enviar o seu currículo. Conclusão: a China é a segunda maior economia do mundo e tem a maior população do planeta. Com o domínio do Partido Comunista na administração de seu estado, o país não é uma democracia, mas tem a vantagem de planejar o futuro com uma certa segurança de que o plano será seguido. De modo, foi possível se tornar paradoxalmente uma potência capitalista com grandes empresas atuando no mundo todo, inclusive no Brasil. Muitas delas são exemplos de eficiência e inovação. Firmar parcerias com esse tipo de empresa ou trabalhar em uma delas, portanto, é uma grande jogada. Para encerrar, nossa dica é seguir atentos aos avanços dos investimentos chineses no Brasil para identificar tendências e oportunidades de grandes negócios. E é claro, se preparar para agarrar quando elas surgirem. Para isso, invista na sua formação e atualização profissional. Na Fundação Instituto de Administração FIA, você encontra cursos de especialização e MBA, a exemplo do MBA Executivo Internacional, que possui uma viagem técnica à China que tem por objetivo analisar o ambiente de negócio, a cultura local e as diferentes visões conceituais e empresariais de professores e executivos. Gostou do artigo? Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e deixe um comentário se assim o quiser. Lembrando a todos que eu sou Adilson BGI e que esse texto
foi publicado em um blog que eu peguei da FIA, Fundação e Instituto de Administração. Isso tudo que foi dito não vem de mim, Adilson BGI, e sim do que está escrito aqui no blog. Para quem quiser acessar, basta clicar no fia.com.br/blog/investimentos-chineses-no-brasil/. Vou repetir, fia.com.br/blog/investimentos-chineses-no-brasil/. Um grande abraço a todos, Adilson BGI. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like e compartilhe se gostou. Um grande abraço a todos e até a próxima.